E se algo está acontecendo na sua equipe que gera ansiedades, que gera síndrome do pânico, afastamento das pessoas, você tem faltas acontecendo, você tem pessoas pedindo para sair, ou seja, você não consegue reter nem os talentos que você tem na equipe, você nunca tem tempo para nada, nem para se desenvolver, você nunca tem tempo para almoçar na hora certa, isso quando consegue almoçar, você trabalha mais de 10, 12 horas por dia e ainda assim vai embora com a sensação de que você não conseguiu fazer nem um terço daquilo que você se propôs a fazer no dia, não sabe por onde começar muitas vezes um plano de ação que vai trazer para você a causa raiz de um problema e que esse plano de ação muitas vezes, e na maioria das vezes, não vai nem sequer refletir no resultado que você precisa, sem falar das metas que oscilam a todo momento porque você não consegue encontrar a causa raiz de cada um dos problemas que você enfrenta na sua equipe. Entre outros fatores que eu poderia citar aqui, isso é um indício claro que esses 3 pilares, essas 3 habilidades são de fato as habilidades que você que é líder de equipe precisa desenvolver ou aprimorar. E é isso que eu procuro realmente trazer aqui com os meus conteúdos. E aí, tudo nice com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Papo Reto. Aqui eu vou trazer assuntos que vão ajudar você que é supervisor, coordenador ou gerente a formar equipes de alta performance e subir de cargo. Eu sou a Nice e o tema do nosso episódio de hoje é: quais são as principais habilidades e competências que vão fazer de você um bom líder de equipe? Mas antes de entrar no tema do nosso episódio de hoje, eu quero dar um recado para você que está aqui no canal pela primeira vez ou que simplesmente me segue em algumas das redes ou que simplesmente me segue em algumas das redes sociais achando que eu vou ficar chateada caso você pare de me seguir. O recado que eu quero dar para você é o seguinte: eu não busco, é claro que se acontecer vai ser ótimo, mas eu não busco quantidade de seguidores. O que eu quero são de fato profissionais, mais especificamente supervisores, coordenadores e gerentes que tenham uma equipe para gerir e que, acima de tudo, queiram formar equipes de alta performance e subir de cargo, ou seja, trilhar uma trajetória de crescimento na carreira, assim como aconteceu comigo, que desde que comecei a minha trajetória como supervisora, eu fui promovida a coordenadora, a gestora de clientes, a gerente de operações. Então, eu quero dizer para você que, caso esse não seja o seu objetivo, está tudo bem você parar de me seguir, ou se você de repente me segue porque curte os meus conteúdos, mas não tem a menor pretensão de formar equipes de alta performance e subir de cargo, talvez eu não seja a pessoa certa para você seguir. Porque hoje em dia o que não faltam são conteúdos nas redes sociais. Então, você precisa aproveitar ao máximo o seu tempo, né? Tempo hoje em dia, ele é muito precioso para todos nós. E acredite, eu me empenho e me dedico totalmente para este projeto. E o que eu mais tenho como objetivo é, de fato, focar em você que quer formar equipes de alta performance e subir de cargo. O meu objetivo, de fato, é direcionar todo o meu empenho para profissionais que precisem e queiram aquilo que eu tenho para contribuir como profissional. Então, dentro dessa minha trajetória de 20 anos, voltada ao atendimento ao cliente, e desses 20 anos, 15 deles como líder de equipe, eu encontrei alguns pontos comuns que fizeram a mim e a dezenas de outros líderes que eu conheci ao longo dessa minha trajetória conquistarem diversas promoções na carreira. Então, se eu encontrei o caminho e eu consigo contribuir e ajudar você, que é supervisor, coordenador ou até gerente, a conseguir também formar equipes de alta performance e, como consequência de um trabalho de excelência, subir de cargo diversas vezes na sua carreira em menos tempo do que eu consegui, por que guardar para mim todo esse conhecimento? Então, além de cursos, de mentorias,
de aprimoramento profissional, de qualificações que eu adquiri por decidir querer transbordar na vida de outros profissionais que têm esse mesmo objetivo, que é formar equipes de alta performance e subir de cargo, são para esses profissionais que eu quero direcionar os meus conteúdos. Então, se você assinou o meu canal no YouTube, me segue em algumas das demais redes, seja no Instagram, no LinkedIn, no próprio Facebook, onde eu posto conteúdos frequentemente, eu quero dizer para você que eu não vou ficar chateada, a nossa amizade vai permanecer a mesma, mas por favor, não esteja lá simplesmente para ser uma métrica, onde vai me mostrar que o meu canal está crescendo, que eu estou conseguindo seguidores. Não é esse definitivamente o meu objetivo. E, inclusive, você vai me ajudar muito mais se você parar de me seguir, caso não seja o seu objetivo formar equipes de alta performance e subir de cargo. Os meus conteúdos são conteúdos voltados à carreira. Então, se o seu foco nas redes sociais é buscar por entretenimentos que não tenham relação com carreira, mais especificamente, se você não é um supervisor, um coordenador ou um gerente que busca de fato formar equipes de alta performance para subir de cargo, este canal, os meus conteúdos não são para você. Agora, se você de fato é um supervisor, um coordenador, um gerente que busca formar equipes de alta performance e subir de cargo cada vez mais na sua carreira, aqui é o lugar certo. Porque, além de qualificações profissionais, eu também tenho a vivência prática. Eu sei exatamente o que você passa aí no seu dia a dia, não são situações fáceis de serem administradas. Muitas vezes eu sei que você fica com medos, com inseguranças, com incertezas. Será que eu compartilho com o meu direto? Será que não? Será que se eu falar isso, eu posso comprometer o meu emprego? Então, todas essas dores, todos esses medos, esses anseios, eu também já passei muitas vezes. E com certeza eu encontrei caminhos que me fizeram superar cada um desses obstáculos. E é exatamente isso que eu quero te ajudar aqui com os meus conteúdos. Então, é por isso que, depois de 15 anos atuando e crescendo profissionalmente na minha carreira, eu decidi ensinar como formar equipes de alta performance e subir de cargo, assim como eu consegui 10 vezes ao longo da minha trajetória profissional. Dito tudo isso, bora então dar andamento ao programa de hoje, o nosso Papo Reto, onde eu vou trazer para você quais são as principais habilidades e competências que você, como supervisor, coordenador ou gerente, deve desenvolver ou aprimorar caso você queira conseguir, com menos esforços, formar equipes de alta performance e subir de cargo. E antes da gente começar a falar mais detalhadamente desse tema tão relevante para o líder de equipe, principalmente supervisores, coordenadores e gerentes, eu fui pesquisar o conceito da palavra habilidade. E aí eu encontrei um conceito bem interessante lá no site ead.pucpr.br. E olha só que interessante o conceito que eles resumem habilidade. As habilidades profissionais são competências desejadas no ambiente de trabalho para que as atividades sejam realizadas da melhor forma possível em cada posição. Muitas vezes, elas são inatas, ou seja, nascem junto com o indivíduo, mas, geralmente, elas são desenvolvidas e aprimoradas com estudos e a prática. E é exatamente essa segunda opção que eu procuro trazer aqui nos meus conteúdos, em cada um dos programas que eu trago aqui para você no canal. Então, se você não tem as habilidades certas, eu procuro te ajudar nesse desenvolvimento, e para você que já tem, eu costumo sempre dizer que nada é tão bom que não possa melhorar continuamente. Então, vamos aprimorá-las. E, gente, de verdade, eu achei essa matéria muito interessante. E aí, no mesmo site, eu quero trazer mais um trecho aqui para você de algo bem relevante para o seu conhecimento. Dá uma olhadinha aí. Observa nessa parte que eu destaquei ali, ó. Quando alguém é capaz de realizar uma tarefa bem feita, dizemos que essa pessoa é habilidosa. E aí, ele faz um link, né, dando ali um adjetivo que remete a outras qualidades, como inteligência, agilidade e destreza. E ele faz ali um conjunto de fatores
E aí ele mostra um conjunto ali onde as habilidades podem ser classificadas da seguinte forma: cognitivas, que são relacionadas à capacidade de aprendizagem, motoras, que são relacionadas à capacidade de realizar movimentos com precisão, sociais, que são habilidades relacionadas à capacidade de interagir e se relacionar com outras pessoas, e como líder você precisa muito dessa parte aqui, né? Ou profissionais, que são habilidades relacionadas à capacidade de executar tarefas do trabalho. E quase você não tem tarefa como líder de equipe. E aí eu fecho os trechos que eu li nessa matéria, mostrando para você algo que vai totalmente ao encontro daquilo que eu acredito, defendo e pratico. Se liga aí. Para que serve uma habilidade profissional? Para você que tem dúvida, presta atenção. A habilidade profissional é fundamental para que o indivíduo realize uma tarefa no trabalho com excelência. Dessa forma, é indispensável para uma carreira bem-sucedida. Então, como meu foco aqui é te ajudar a formar equipes de alta performance e subir de cargo, vem muito a calhar, né? E para ficar bem claro para você que tem dúvida de como uma habilidade ela pode ser de fato aprimorada, ela pode ser desenvolvida, eu vou dar um exemplo aqui que foge um pouquinho do nosso mundo, mas traz para a tua realidade, beleza? Imagina uma pessoa que sonha em ser costureira, por exemplo. Essa pessoa, ela tem zero habilidade para corte e costura. Nesse caso, dificilmente ela vai conseguir confeccionar um vestido perfeito, certo? Por outro lado, se ela aprende a manusear a máquina de costura, se ela aprendeu também a fazer cortes de algumas peças, é bem capaz que, à medida que ela vai colocando em prática os aprendizados, ela vai conseguir fazer lindas peças e aquele vestido que ela queria tanto fazer ou confeccionar, mas que ela não tinha noções de corte e costura, nesse caso, a partir do momento que ela aprendeu a manusear a máquina de costura, a fazer cortes de algumas peças, muito provavelmente ela já conseguirá, quanto mais ela praticar, melhor ainda, ela vai conseguir confeccionar lindos vestidos, entre outras peças. Inclusive, à medida que ela vai desenvolvendo essas habilidades, com certeza em muito menos tempo. Então, trazendo agora para a sua realidade de liderança de equipe, eu quero que você entenda que as habilidades que você precisa como líder, elas podem sim ser desenvolvidas. Se você é um líder recém-chegado, o exemplo que eu dei da costureira que não tem noções de corte e costura, ele cabe perfeitamente para você, porque como um líder novo na função, você dificilmente vai saber por onde começar. Então é muito importante que você tenha perto de você profissionais que tenham as habilidades que você não tem, ou que você busque em cursos, em mentorias, o desenvolvimento necessário para você conseguir desenvolver a sua atividade daqui para frente. E se você é um líder que já atua na função há algum tempo, você deve saber que as necessidades mudam, que o mundo muda, as pessoas têm um nível de exigência maior, as dificuldades são distintas entre uma pessoa e outra, e como líder você precisa aprimorar cada vez mais as habilidades que certamente você já tem. Mas, repito, nada é tão bom que não possa melhorar continuamente. Principalmente se vocês são líderes que querem formar equipes de alta performance e subir de cargo na carreira. Então, diante de tantas habilidades que existem, ao longo dessa minha trajetória de cursos que eu fiz, de estudos que eu realizo, eu encontrei 3 habilidades que são pontos comuns naqueles profissionais que mais conseguiram conquistar promoções na carreira. E são essas 3 habilidades que eu considero as principais habilidades que você, que é supervisor, coordenador ou gerente, precisa ter muito bem desenvolvida, aprimorada, para você conseguir efetivamente formar equipes de alta performance e subir de cargo cada vez mais aí ao longo da sua jornada profissional. Mas, Nice, ter habilidades para ser um líder de equipe não é uma necessidade óbvia? Até é. Porém, o que os líderes normalmente tendem a fazer? Se tornam cada vez mais fortes naquelas habilidades
que eles têm mais afinidade, que têm mais facilidade em desenvolver no dia a dia. E vai deixando de lado aquelas habilidades que são gaps a serem desenvolvidos. E é isso que faz com que aqueles líderes que se destacam na carreira conseguem fazer de maneira muito excelente. E aí, o que esses líderes que se destacam fazem? Eles continuam fazendo aquilo que eles sabem fazer muito bem feito, pelas habilidades que eles já têm, e direciona toda a prioridade, foco e esforço para desenvolver aquelas habilidades que eles sabem que são gaps que eles precisam desenvolver ou aprimorar. Então, o fato de você ser um líder que sabe fazer muito bem uma análise, que sabe muito bem fazer uma gestão de equipe, mas que você não tem esses 3 pilares que eu vou te contar aqui, muito bem fundamentados, com certeza, em algum momento, você vai sentir muita falta, seja num processo seletivo, seja numa entrevista, seja no momento que você estiver numa reunião, ou numa pré-reunião, onde exige muito do líder, um desses 3 pilares que eu vou te contar aqui. Então, presta atenção, porque agora eu vou te dizer quais são essas 3 habilidades que, se você quer formar equipes de alta performance e subir de cargo, você precisa ter muito bem desenvolvidas aí. A primeira habilidade que representa um dos pilares que você, como líder, precisa ter é a habilidade de controle emocional. E por que essa habilidade ela é tão importante? Se você estiver passando por situações adversas, que você não concorda, ou mesmo alguma situação que você nunca se deparou, mas você vai precisar atuar, e olha, líder, supervisor, coordenador ou gerente, o que vocês mais terão serão situações que vocês nem sequer imaginavam ter na frente para administrar. E você vai precisar, como referência, dar uma solução para aquela situação. Então, nestes momentos, você ter um equilíbrio emocional é fundamental. Olha só alguns exemplos que você vai precisar ter um controle emocional antes de você agir. Porque se você agir simplesmente ou porque foi demandado, ou porque surgiu uma necessidade, você terá que atuar sem observar esta habilidade de controle emocional, você pode se dar muito mal. Você está aí no seu dia a dia de trabalho, lindamente, com todas as suas muitas atividades para realizar, e estoura na sua tela uma convocação para uma reunião. No mês onde os seus resultados não estão bons, o seu índice de falta está altíssimo na sua equipe, e o que você vai levar de positivo para essa reunião? Quando isso acontece, o coração começa a acelerar, o pensamento vai a 1000, você não consegue se concentrar, e tudo aquilo que você estava fazendo até aquele momento deixa de ser prioridade. E você começa a fazer o quê? Buscar justificativas, porque você sabe que será muito fortemente questionado numa reunião, já que os seus resultados não estão bons. Então, quando você tem uma equipe de alta performance, dificilmente você vai passar por esse estresse. É claro que apresentar uma reunião de resultados, principalmente para seus chefes, quando tem clientes no meio, você tem pares ali, né, que tem o mesmo cargo que o teu, mas, você vai falar à frente de todas as pessoas. Então, essa é uma situação que, por si só, já gera um certo estresse. Imagine se você não tem bons resultados, se você não tem boas métricas para apresentar nessa reunião. E nessa situação, onde o controle emocional ele é importante? Quando você tem um bom controle emocional, quando você tem essa habilidade muito bem desenvolvida, é claro que ao receber ali o invite, a convocação para essa reunião, você vai sentir um certo estresse de qualquer jeito. Mas a primeira coisa que você vai fazer não é pensar na situação em si, você vai focar na solução. E aí você vai direcionar o teu foco para aquilo que é prioridade, para você fundamentar alguns possíveis questionamentos que possam surgir durante essa reunião. Pela tua experiência, ou caso você não tenha experiência, é importante saber que onde você apresentar maiores desvios, é ali que você vai precisar direcionar o teu esforço. Não adianta você pensar numa apresentação completa no sentido de levar todas as métricas, querer detalhar todos os pontos do que está acontecendo na sua equipe. Você até pode levar
tudo que está acontecendo na sua equipe, mas foque e dê prioridade nos pontos que, de fato, podem gerar maiores questionamentos, que são normalmente as métricas mais relevantes para o teu negócio. Então, se você está numa operação de atendimento, por exemplo, e nível de serviço é a métrica primária do seu negócio, essa, com certeza, é uma métrica que você vai precisar aprofundar as suas análises. Esse é um exemplo, mas cabe para qualquer modelo de negócio. Entenda quais são as métricas primárias, aquelas que têm relevância, que impactam diretamente no faturamento do seu negócio e aprofunde as análises nessas métricas. Isso, por si só, já vai te dar uma certa segurança para você conseguir conduzir essa reunião com um nível de estresse muito menor. E sempre observando as emoções. À medida que você for percebendo que você está perdendo ali o controle, o seu coração está muito acelerado, pede um momento, antes até da sua apresentação, vai ao banheiro, não sei no que você acredita, mas faça lá o seu momento de meditação, de respiração, para que você volte melhor e num nível de estresse, dentro daquilo que vai ser possível você desenvolver uma apresentação dentro daquilo que é esperado. E esse tipo de situação pode acontecer não somente com os seus chefes diretos, mas com a sua equipe também. Mesmo sendo liderados, vão acontecer situações ali no dia a dia que o seu equilíbrio emocional, essa habilidade precisa estar muito bem equilibrada. Por quê? Vamos supor que você deu um direcionamento para toda a sua equipe, você não tem tempo de explicar com detalhes o porquê das coisas, porque você foi demandado com um prazo extremamente apertado. E você tem ali um pequeno grupo de pessoas que se negam, por exemplo, a fazer, a executar aquela determinada atividade. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar conversar individualmente com essas pessoas. E principalmente se elas forem resistentes, pessoas que normalmente não trazem boas performances. E essas normalmente são as que mais questionam. Aí você vai precisar, de fato, ter um equilíbrio emocional muito bem ali apurado, porque senão você vai se deixar levar pela situação, pode até perder a sua razão e com isso gerar complicações e conflitos muito piores para você administrar. Então essa habilidade, que é o equilíbrio emocional, ela é fundamental, é um dos 3 pilares mais importantes para você que é supervisor, coordenador ou gerente, ter com você aí no seu dia a dia muito bem desenvolvido. Aliada a essa habilidade de equilíbrio emocional, eu vou falar agora do segundo pilar, que é a segunda habilidade que você precisa desenvolver ou aprimorar caso você queira formar equipes de alta performance, subir de cargo e ter uma vida aí mais leve, tranquila nunca. Como líder de equipe, nunca será tranquilo o seu dia a dia. Quando você tiver a solução de alguns problemas, certamente virão outros para você administrar. E é isso que vai te dar musculatura, né, para você conseguir crescer aí na sua carreira. E a segunda habilidade, que é o segundo pilar que você precisa ter bem desenvolvido ou aprimorado, é a análise crítica. Então, a análise crítica aliada ao controle emocional são extremamente relevantes um para o outro. Porque quando você consegue controlar as emoções diante das mais variadas situações que você vai enfrentar no seu dia a dia, você consegue ter uma análise crítica. Então, eu vou pegar aquele mesmo exemplo que eu citei. Vamos supor que você recebeu lá um invite para essa reunião. É uma reunião onde você vai precisar explicar alguns resultados que não estão bons na sua equipe. E se você não controlar as emoções diante dessa situação, você vai levar, muito provavelmente, análises muito superficiais. Agora, quando você respira, controla as emoções, é um fato que você vai precisar fazer uma apresentação. Ponto final. Então, você não tem como ir contra esse fato. Uma vez que você aceita essa situação, você mantém um bom equilíbrio emocional, você então vai focar no quê? Nos principais pontos para você ganhar tempo e aprofundamento nas suas análises. E é aí que entra o segundo pilar, a segunda habilidade que você precisa ter desenvolvido ou aprimorado, que é
Análise crítica. Então, a análise crítica, ela vai te ajudar a focar naquilo que de fato é prioridade. Você não vai dispersar o seu foco e querer levar quantidade de informações para essa reunião, mas você vai levar as informações certas, com aprofundamento naquilo que de fato é prioridade, para você falar o necessário e ser cirúrgico, direto ao ponto, para você realmente não perder tempo. Lembra que quando você está tocando uma reunião de resultados, menos é mais. Se você for muito assertivo na sua análise, e para isso essa habilidade de análise crítica é fundamental, você dificilmente será questionado. E se for questionado, vai ser um questionamento com foco no ponto que você está levando. Quando você fala algo e o questionamento é de um fator completamente diferente do que você apresentou, significa que a sua análise não foi tão crítica assim, significa que a tua análise não foi assertiva. E isso pode fazer você perder o controle emocional durante essa reunião, porque imagina você ser pego de surpresa com alguns questionamentos, porque você não está indo ao encontro daquilo que de fato é a necessidade do que você deveria apresentar. Portanto, a habilidade de análise crítica, ela vai te ajudar muito na elaboração dos fundamentos que você precisa, com o nível de aprofundamento certo, para você levar para uma reunião e fazer realmente uma apresentação excelente, impecável. Então, nós já falamos aqui de 2 pilares ou 2 habilidades que são essenciais para os líderes que querem formar equipes de alta performance e subir de cargo. Mais especificamente, se você é supervisor, coordenador ou gerente. E agora eu vou te falar qual é a terceira habilidade ou o terceiro pilar que vai sustentar essa tua gestão de maneira muito efetiva. Mas antes, é importante dizer que essas 2 habilidades, controle emocional e análise crítica, elas têm relação direta com você que é o líder da equipe. E essa terceira habilidade que eu vou te falar agora, ela tem relação direta com você, é claro, mas também com a sua equipe, porque é a partir desta terceira habilidade que você vai começar a envolver e refletir na sua equipe o tipo de líder que você realmente é. Nossa, Ana, isso gerou até curiosidade aqui. Que habilidade é essa? Essa terceira habilidade é a liderança transformacional. E essa habilidade, ela é tão inovadora que eu fiz mais uma pesquisa aqui para trazer para você alguns trechos e te mostrar a importância dessa habilidade na sua rotina como líder de equipe. Presta atenção nesses 2 trechos que eu destaquei aqui para você. A liderança transformacional é uma das abordagens de liderança mais pesquisadas, estudadas e debatidas que já existiram. Também influencia muito as abordagens de liderança usadas hoje em dia, embora a maioria desses líderes nem sequer saiba que existe. E se liga aqui, ó. O líder transformacional está interessado em desenvolver tanto o indivíduo quanto a equipe. Eles visam capacitar as pessoas sob sua liderança, de modo que possam atingir seu pleno potencial, melhorar suas habilidades e capacidades e ganhar confiança em seus talentos e valores únicos. Você entende que é algo totalmente exclusivo. E o líder hoje em dia, que tem a capacidade de desenvolver e praticar essa habilidade, que eu chamo de liderança transformacional, e você viu aí que ela é um fato, ela existe, embora poucos líderes conheçam, porque a maioria nem sabe que existe, sem dúvida alguma vai formar equipes de alta performance e subir de cargo. Por mais de uma vez. Eu não tenho dúvidas disso porque aconteceu comigo. E quando você é um líder transformacional de fato, você não está preocupado com resultados. Você está preocupado com as pessoas, porque é através dessas pessoas que os seus resultados virão. Quando a gente fala de transformação, a transformação ela é sempre positiva. E se algo está acontecendo na sua equipe que gera ansiedades, que gera síndrome do pânico, afastamento das pessoas, você tem faltas acontecendo, você tem pessoas pedindo para sair, ou seja, você não consegue reter nem os talentos que você tem na equipe, você nunca tem tempo para nada.
nem para se desenvolver, você nunca tem tempo para almoçar na hora certa, isso quando consegue almoçar, você trabalha mais de 10, 12 horas por dia e ainda assim vai embora com a sensação de que você não conseguiu fazer nem um terço daquilo que você se propôs a fazer no dia. Se você não tem condições, porque você não sabe por onde começar muitas vezes um plano de ação que vai trazer para você a causa raiz de um problema, e que esse plano de ação muitas vezes, e na maioria das vezes, não vai nem sequer refletir no resultado que você precisa, sem falar das metas que oscilam a todo momento, porque você não consegue encontrar a causa raiz de cada um dos problemas que você enfrenta na sua equipe. Entre outros fatores que eu poderia citar aqui, isso é um indício claro de que a sua liderança está longe de ser transformacional. E essa é uma das principais habilidades que você precisa desenvolver. E é justamente esses 3 pilares, ou essas 3 habilidades, que eu encontrei como pontos comuns em mim, que consegui crescer 10 vezes ao longo da minha trajetória, formando equipes de alta performance, que observei em vários outros líderes que passaram pela minha vida, pela minha jornada profissional, que eu desenvolvi, e outros que conseguiram se destacar na carreira, além de estudos, além de cursos, que mostram que esses 3 pilares, essas 3 habilidades são de fato as habilidades que você, que é líder de equipe, precisa desenvolver ou aprimorar. E é isso que eu procuro realmente trazer aqui com os meus conteúdos. Então eu quero te ajudar a cada vez mais desenvolver esses 3 pilares ou essas 3 habilidades: equilíbrio emocional, análise crítica e liderança transformacional. Todos os meus conteúdos em qualquer um dos programas que eu trouxer aqui no canal, ou papos que eu fizer com outros líderes, tem como único objetivo trazer conteúdos que vão, de fato, ajudar você, que é supervisor, coordenador ou gerente, a formar equipes de alta performance e subir de cargo, que será consequência dessas 3 habilidades muito bem aprimoradas aí no seu dia a dia como líder. Mas por onde começar? Eu vou te falar como eu comecei. Quando eu percebi que eu vivia trabalhando, apagando incêndio a todo momento, que eu não tinha tempo para nada e que eu estava fazendo a mesma coisa que a maioria dos líderes ali faziam, eu decidi que o meu dia do chega chegou. E foi a partir daí que efetivamente eu dei um basta nessa vida louca e eu quis de fato fazer a diferença no meu ambiente de trabalho, na vida das pessoas que eu liderava e principalmente na minha vida. Porque foi a partir do momento que eu decidi dar um basta em trabalhar da mesma forma e me colocar na média, foi que eu consegui perceber que a minha vida profissional, que a minha jornada profissional começou de fato a dar uma guinada. E hoje eu estou há 15 anos atuando como líder de equipe, fazendo a diferença na vida de outros profissionais que querem e que se permitem ser também desenvolvidos naquilo que me fez realmente crescer na carreira. Então, o primeiro passo para você que quer dar um basta e quer realmente desenvolver essas 3 habilidades é você colocar na gaveta tudo que você já aprendeu até hoje sobre liderança. E se você está aqui me acompanhando no canal, confia no processo e priorize o desenvolvimento dessas 3 habilidades. A partir do momento que você tiver essas 3 habilidades muito bem desenvolvidas, você vai sentindo a necessidade de incrementar com outras habilidades. E é assim que aos poucos você vai se desenvolvendo profissionalmente e notando o diferencial que você será como profissional, como líder de equipe. Então faça isso e aí depois você me conta se realmente vai fazer a diferença para você, como fez para mim também. Mas, Nice, diante de todas as demandas que o líder de equipe tem, como é que você conseguiu organizar tudo isso? A primeira coisa que eu fiz foi relacionar todas as minhas atividades. Todas, sem exceção. Não pensei nesse primeiro momento em ordem de prioridades. Eu fui relacionando. Então, eu abri o Excel simples e fui colocando ponto dos funcionários, horário de entrada, acompanhar login, logout, bater o faturamento. Eu fui relacionando tudo. A partir do momento que eu tive tudo isso relacionado, eu inseri outras 3 colunas. Então, eu coloquei a coluna de prioridade, a coluna de importância e a coluna de prioridade, a coluna de importante e a coluna de urgente. Aí o que eu fiz? Eu fui pegando cada um desses itens que eu relacionei e fui arrastando para cada uma dessas coluninhas.
né? Então, não pode colocar lado a lado. Então, você tem aqui para cada item uma linha, e você vai colocar cada um desses itens em uma linha correspondente a uma dessas colunas. Feito esse exercício, eu inseri mais uma coluna do lado, no final, onde eu escrevi periodicidade. E aí eu fui colocando, depois que cada um já estava ali na sua coluna correspondente à importância, prioridade e urgência, na parte de periodicidade, eu fui inserindo diário, semanal, quinzenal, mensal, e isso me deu uma visibilidade muito clara de quais eram as demandas que eu deveria fazer diariamente, que eu deveria fazer semanalmente. Muitas vezes eu atropelava e isso tomava muito do meu tempo, e aí eu não conseguia de fato me organizar para deixar um tempo disponível para o meu autodesenvolvimento, aprimorando cada vez mais essas habilidades que eu comentei aqui ao longo do conteúdo com você. Então eu finalizo o nosso conteúdo de hoje deixando para você essa dica: faça esse exercício de prioridade, importância e urgência, atrelado à periodicidade de cada uma das atividades que você faz no seu dia a dia. Isso vai te dar uma visão clara de quais são as atividades que você poderia deixar para depois e que está fazendo agora, anulando o tempo que você precisaria fazer as atividades que deveriam ser feitas hoje. Então, você vai se surpreender com esse exercício, assim como eu me surpreendi quando eu fiz. Eu tenho certeza. É um exercício muito simples, mas muito efetivo, que vai te dar a visibilidade que você precisa para começar a organizar a sua rotina e fazer a diferença daqui para frente nesse próximo semestre, que inicia daqui a alguns dias. No exato momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos finalizando um semestre e praticamente iniciando outro. Então eu espero ter te ajudado com esse conteúdo, ter trazido para você algumas reflexões e alguns entendimentos do que você precisa para se tornar um líder de alta performance, formar equipes de alta performance por consequência e subir de cargo aí na sua carreira. E com isso eu finalizo o nosso papo reto de hoje. Eu espero você no próximo conteúdo, beleza? Tchau, tchau! São 3 pilares que sustentam todo Liderando Mais: controle emocional, análise crítica, liderança transformacional. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa, mas o seu crescimento na carreira como líder, formando equipes de alta performance, fica.